Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma live, terça-feira, 21 horas. E o tema hoje é: o teu trabalho te traz emoção ou exaustão? Um tema bem polêmico, bem legal para a gente debater aqui e para você tomar consciência do que você precisa fazer se o teu trabalho te traz exaustão emocional. Vamos aguardando os seguidores se conectarem nos nossos primeiros 5 minutos. Quem desejar olhar os nossos vídeos, as nossas lives, acesse o canal do YouTube Terapeuta Tatiane Lima, onde lá estão todas as nossas lives. Lives sobre depressão, sobre dependência emocional, sobre a síndrome do narcisismo. Então nós temos aí diversas lives para você se divertir e para você conseguir, né, entender melhor como acontece o processo emocional. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Sexta do Digão. Como vai? Seja bem-vindo. Estamos aí aguardando os nossos seguidores nos primeiros 5 minutos. Hoje o nosso tema vai ser sobre trabalho, né? Se traz exaustão ou emoção. Luciana, boa noite, seja bem-vinda. Débora, seja bem-vinda. Agatha, boa noite, sejam bem-vindas. Vamos falar hoje de um tema bastante especial, se o nosso trabalho traz emoção ou exaustão. Estava dizendo aqui antes que quem perdeu alguma live pode olhar lá no nosso canal no YouTube, né? Terapeuta Tatiane Lima, se inscrevam no canal para que vocês tenham acesso aí ao conteúdo das nossas lives. Boa noite, Ivana, seja bem-vinda. Estamos aí aguardando os nossos 4 minutos, os nossos seguidores. Apertem os coraçõezinhos, se quiserem apertar aí esse aviãozinho aí para enviar para os seus contatos, fiquem à vontade, porque hoje o assunto não é polêmico, né? Mas é um assunto revelador. Bom, tudo aqui eu transformo em polêmico, mas é um assunto revelador que faz a gente entender onde a gente está e se é pra gente continuar ali, né? Ou se é pra gente modificar o formato do nosso trabalho. Então, estamos aí aguardando. Esses 5 minutos demoram a passar, né, gente? Acho que eu vou diminuir esse tempo para 3. O que vocês acham? Anotem aí o que vocês acham. Pra gente aguardar só 3 minutos, porque tem bastante conteúdo aqui. Olha, gente, não repara, hoje não tô de escova, não tô de maquiagem, não deu tempo não, viu? Mas a gente vai assim mesmo, porque o que importa é o conteúdo, não é o rosto da terapeuta, né? Nem a pintura. Dani, boa noite, seja bem-vinda. Gente, essa live foi pedida pela Dani, né? Vamos falar sobre essa questão aí do nosso trabalho, né? Se é exaustivo ou se é emocionante. Monique, boa noite, seja bem-vinda. Churrasco do Digão, seja bem-vindo. Melhor churrasco de Bangu e eu não sei falar, adjacências. Quem quiser segui-lo aí no Instagram, Churrasco do Digão, viu? Terapeuta Rodrigo Rosa, quanto tempo, que saudade, seja bem-vindo. Seja bem-vindo aí, apertem os coraçõezinhos, vamos falar de trabalho hoje, faltam 12 minutos para começarmos o nosso conteúdo. E aí, quem viu a última live, levanta a mão. Eu sei que a última live deu o que falar por causa dos palavrões, né, gente? Mas palavrão faz parte, palavrão é um acesso energético que a nossa emoção faz para transformar aí as nossas sensações, né? Eu sei que suas lives também são na terça. E o senhor tá aqui, muito obrigada, viu? Sua live é 9 horas também? Acho que é, né? Então. Me responde aí se sua live é 9 horas também. Daqui a pouco você me fala, né? Demora pra subir o comentário. Então, falta 1 minuto aí, gente. Vamos aguardar. Quem é que está sofrendo de emoção, entre aspas, ou de exaustão no trabalho? Hoje não tem, assim, às 21 horas. Ok. Cristiano Sampaio, boa noite, seja bem-vindo. Quanto tempo, Cristiano? Seja bem-vindo. Falta 1 minuto aí. Quem não curtiu ainda nosso canal no YouTube, Terapeuta Tatiane Lima, não é curtir, né? Se inscrever, desculpem. E podem aí apertar o coraçãozinho para
colocar em evidência aí a nossa live de hoje, que vai falar sobre o trabalho, né? Se ele te traz emoção ou exaustão. Ok? Marcelo de Menezes, boa noite! Ah, hoje tem outra programação, Rodrigo? Beleza. Manda aí a programação. Vai falar sobre o quê? Ih, chegou 21h05, mas anota aí para as pessoas o canal, né? E qual é o tema lá para as pessoas falarem. Psicóloga Marcelena, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. E Dinha Drummond aí, boa noite, sejam bem-vindas. Vou continuar aí, vou começar, né, o conteúdo. Fabrício, boa noite. Oi, Márcia, vamos lá. Então, qual é o nosso tema hoje, oficialmente? Boa noite, Tatiane Lima, terapeuta aqui, falando sobre um tema bem comum, né? Porém velado na nossa sociedade, porque trabalho a gente enxerga culturalmente como uma obrigação, né? Porque na verdade o trabalho que nos remunera e que faz com que a gente sobreviva, porque hoje a gente precisa de dinheiro para sobreviver, né? Mas a gente vai falar aqui como a gente faz para viver do nosso trabalho, não sobreviver dele. Então vamos explicar a primeira, porque vocês querem a parte boa ou a parte ruim primeiro? Melhor a parte boa, né? Sobre emoção, um trabalho que traz emoção. Quando eu falo emoção, a gente sabe que existe emoção boa e existe emoção ruim, tá? Mas o que eu quis dizer nesse post sobre se o trabalho traz emoção ou exaustão, eu quis trazer uma emoção boa, tá? O meu trabalho hoje, ele me traz uma emoção boa. Mas a emoção boa não necessariamente vai me livrar de ter estresse, de ter ansiedade, de ter, melhor dizendo, expectativa, né, no lugar de ansiedade. Por quê? Todo trabalho dá trabalho, né? Por que dá trabalho? Porque a gente tem uma responsabilidade, a gente tem uma obrigação. Então, faz parte do nosso trabalho gerar uma emoção. Mas quando essa emoção gerada é paixão, quando essa emoção gerada é amor, né? Quem é meu cliente aqui sabe o quanto eu me estresso no atendimento, não me estresso, bato na mesa, falo, não vou mais falar desse assunto, chega, você tá gastando dinheiro à toa comigo, eu não faço isso. Então, esse é um estresse, mas com estresse que tem um objetivo de fazer com que a pessoa tome consciência que aquele comportamento está prejudicando a ela, né? Cada um tem uma forma de ser e eu sou desse jeito, grossa. Então, gente, mas o meu trabalho me gera uma emoção muito boa. Só que nem sempre foi assim, né? Eu não nasci terapeuta. Eu sou terapeuta desde 2016, mas antes de ser terapeuta, eu não tinha emoção no trabalho. Eu até tinha, mas eu tinha mais exaustão do que qualquer outra coisa. A gente vai entender aqui o que é exaustão. Então, emoção é quando a gente faz o que a gente ama, é quando a gente tem paixão por aquilo que a gente faz, é quando a gente vive do trabalho, não sobrevive dele. É quando a gente consegue tempo para trabalhar, para se divertir, para encontrar os amigos, quando cada dia uma renovação. Isso é emoção boa que o trabalho dá, tá? Quando a gente encontra a nossa missão, mas isso é outro papo, né? Vamos falar agora da exaustão. Pela Organização Mundial de Saúde, né, esgotamento profissional hoje é um problema global, né? Chamada de síndrome ocupacional. O que é classificado? É algo que tem rotina intensa de trabalho e que gera um estresse crônico. E o que é um estresse crônico? É quando a gente não consegue sair daquela condição de estresse. Lembra que eu falei para vocês que eu me estresso no meu trabalho? Meus clientes estão aí, não me deixam mentir? Mas eu me estresso com o objetivo de transformar, certo? E quando aquele processo é transformado, o meu estresse vai embora e eu volto a ser apaixonada novamente. Saiu um cliente, entrou outro, eu estou apaixonada pela história dele novamente. Estresse crônico é quando a gente adoece através dessa tensão mental, que é o estresse quem causa, né? Então é quando a gente não consegue se desligar do estresse. Então, o que a gente precisa tomar cuidado aí é o seguinte: esse esgotamento profissional, muitas das vezes,
ele é confundido como depressão, porque os sintomas eles são extremamente parecidos. Então, já que a gente confunde exaustão profissional com depressão, o que a gente precisa fazer é procurar um profissional para distinguir a diferença entre depressão e exaustão. Por que existe isso? Os sintomas são aqueles que tem lá na live de depressão, né, gente? Sem vontade de levantar da cama, um cansaço excessivo, sem prazer de viver, enfim, vários outros pontos que a gente pode acompanhar aí através da live da depressão que tá lá no canal, tá? Mas o que a gente precisa entender aqui? Só um psicólogo, só um terapeuta ou até mesmo um psiquiatra é capaz de identificar e fazer essa diferença se você está em depressão ou se você está em esgotamento profissional, tá? E quando é que a gente consegue perceber que a gente está em um esgotamento emocional? Primeiro ponto aí que a gente precisa entender que a gente está no esgotamento é quando a gente não consegue equilibrar trabalho e lazer. O que é equilibrar trabalho e lazer? É trabalhar, e aí na intensidade que cada um trabalha, da intensidade que deseja, mas ter vigor também para o lazer. É conseguir se relacionar em grupos sociais, se relacionar com a família. Tá certo que agora a gente está na pandemia, né? Então a gente não tem como fazer essa relação presencial. Mas não necessariamente eu preciso estar presente para estar me divertindo. Então, se a gente consegue equilibrar trabalho e lazer, provavelmente a gente não tem uma exaustão profissional. A gente pode sim estar muito cansado, né? Tem um dia que não consegue se divertir, se distrair, mas se isso acontecer sempre, de você deixar de ter o teu convívio com as pessoas, já é um ponto de análise para isso aí. Então, havendo um desequilíbrio entre o trabalho e o lazer, é um dos pontos principais para a gente começar a se olhar, tá? Aí aquela pessoa que não gosta de se divertir, olha, gente, é quase que impossível uma pessoa não gostar de se divertir. Pode ser que ela não se divirta do nosso jeito, tá? Mas ela tem um formato de diversão. Quem é caverna, lembra do caverna? Quem é caverna gosta mais de jogar um videogame, jogar um jogo de carta. Quem é palco gosta mais de lives, né? De pessoas falando, de encontro de amigos através da live por causa da pandemia, enfim. Mas cada um sabe o seu formato de diversão. Todos nós temos cada um sabe o seu, tá? Então, quando a pessoa foca extremamente no trabalho e se mostra cansado para o lazer, aí que a gente tem que acender aqui a nossa luzinha, porque essa pessoa começa a criar uma capa de mau humor. E essa capa de mau humor não necessariamente é desta pessoa. Ela construiu devido ao trabalho exaustivo que ela está vivendo naquele momento, tá? E aí, então, o que vocês precisam entender? Caramba, será que eu tô aqui com esgotamento, né, profissional? Porque isso já é uma síndrome, né, gente? Então, tem um outro ponto também muito importante para a gente avaliar, é quando a pessoa começa a criar uma neurose de que aquele trabalho que ela está realizando não está sendo suficiente. Quando essa condição chega pra gente, né, a gente entra naquele processo de perfeccionismo. E aí a gente se mostra totalmente dedicado, entre aspas, ao trabalho, né? Para justamente provar que o que a gente faz é suficiente. Só que se eu olho para mim e não me vejo suficiente, eu acabo colocando os pés pelas mãos. Eu acabo me sabotando, né? Então, quando eu começo a criar essa neurose, eu começo a querer fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Tem gente, né? Eu já fui assim, que aceita metas humanamente impossíveis, só por acreditar que é capaz de realizar para não ser visto como insuficiente.
Então, esse aí é um grande estágio da síndrome, viu? Isso aí é um ponto principal para vocês avaliarem. Se vocês estão na neurose de que o trabalho de vocês nunca tá bom, que vocês têm que entregar mais e mais e mais, né? Começa a fazer tudo ao mesmo tempo. E quando a gente faz tudo ao mesmo tempo, a gente sabe que a grande probabilidade de dar errado, porque a gente não tá com a nossa atenção voltada para uma única coisa. Nós estamos com a atenção voltada para inúmeras situações, né? Então, o que a gente precisa entender aí é que o esgotamento emocional, ele dá sinais. E agora percebam aí em vocês, vou fazer uma pergunta e vou explicar o porquê que eu estou fazendo essa pergunta. Alguém se percebe bebendo além do normal? Quando pensa no trabalho, bebe além do normal, né? Ou utiliza açúcar durante o dia inteiro para se sentir bem, porque açúcar é energia, né? Álcool é energia, mas é uma energia nociva. Nociva porque vai fazer mal ao nosso corpo. O açúcar, né? Eu já falei aqui na live de Você Tem Vício em Quê? Que o açúcar, ele deteriora a nossa massa cerebral, né? 0,04% ao ano. Então, o açúcar vai deteriorando os nossos neurônios, como o álcool que se transforma em açúcar também. Tem um fato muito curioso, gente, que as pessoas se deixam enganar pelo café. O café, aquela bebida que todo mundo ama, inclusive eu amo, né? É muito comum que as pessoas digam assim, eu bebo café o dia inteiro. Bebo café para ficar acordado, bebo café porque meu trabalho precisa de muita atenção, então o café me deixa com atenção. Aí tá. Aí chega no consultório com essa informação, né? Eu faço o processo do café. Eu vou explicar para vocês como é o processo do café aqui. Ofereço o café sem açúcar para a pessoa, né? Faço um processo para que ela coloque o café na boca e só engula depois que o amargor sair, tudo mais. Engoliu, gostou do café? Quem gosta do café pode começar a tomar sem açúcar. Mas quem diz, não gostei, é muito ruim. Bom, se o café é ruim, por que você toma café o dia todo? Porque é diferente. Não é diferente. Você está atrás do açúcar. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque tudo tem um gosto característico, né? Ninguém bota açúcar na cerveja. Vocês já viram alguém botar açúcar na cerveja? E cerveja é amarga, né? Então, se eu coloco açúcar no café, é porque eu estou buscando um sabor adocicado. Se eu tomo café sem açúcar, é porque eu gosto do gosto do café. Então, percebam isso em vocês e verifiquem o que de fato vocês gostam. Se é do café ou se é do açúcar que acompanha essa bebida. Porque o café sem açúcar é chá, né? E café com açúcar, dependendo da quantidade, vai deteriorar os seus neurônios, sim. Então, o esgotamento, né? Ele tem essas duas pistas aí, Coca-Cola também, viu? Tem essas duas pistas aí de que se eu estou ingerindo muito mais bebida alcoólica, né, quando eu estou na tensão do trabalho, e se eu estou aumentando o açúcar durante o dia. Coca-Cola, café, bolo, o docinho da tarde, que vai tarde, noite de novo, né, e depois da janta, né, a gente precisa identificar se a gente está se alimentando de açúcar. O que é se alimentar de açúcar? Se alimentar de açúcar é igual a deterioração dos nossos neurônios, gente. Hoje, de verdade, 2020, a onda é dieta dos neurônios. A gente não pode queimar os nossos neurônios, porque eles não ressuscitam. Uma vez neurônios mortos, conexões mortas, não voltam mais. Tá? Hoje a gente tem aí muitas doenças mentais, né, que estão acometendo o ser humano. Inclusive a principal delas é o Alzheimer, que é a demência que vem antes da fase da fase idosa, né? Então o Alzheimer é justamente a demência que deveria ser lá na velhice e está acontecendo
muito mais precocemente do que a gente pode imaginar, né? Então, prestem atenção nisso. O açúcar deteriora os nossos neurônios, só que ele faz com que a gente acredite que ele está nos trazendo energia, tá, gente? Então, como é que eu detecto se o esgotamento emocional está acontecendo? Vamos lá. Eu dei a pista, né, dos elementos aí, de bebida alcoólica e aumento de açúcar, tá? Agora, a pergunta de fato, para a gente entender se a gente está com esgotamento emocional. Primeiro, você faz o que você ama? Você vai perguntar isso para você. Eu faço o que eu amo? Ou eu trabalho para me sustentar? Hoje, gente, a terapia me sustenta, tá? Hoje eu só trabalho com terapia. Mas a pergunta é: a terapia me sustenta? Me sustenta. Mas por quê? Porque eu faço o que eu amo. A outra pergunta é: esse meu trabalho me sustenta? Me sustenta. Mas eu faço o que eu amo? Não. Aí, gente, a gente vai acender uma luzinha, tá? Eu sei que não é fácil encontrar o que a gente ama, tá? Diferente é de gostar muito de amar. Vocês sabem essa diferença, né? De gostar muito e amar, né? Amar gostar muito é quando a gente aceita só a parte boa. E amar é quando a gente aceita o todo, né? O positivo e o negativo. Então, eu aceito justamente a parte positiva e a parte negativa do meu trabalho. Isso é amor, né? Quando a gente só aceita a parte boa, a gente gosta. E dependendo do tamanho dessa parte negativa, pode nos sucumbir. Pode nos trazer o estresse. E o estresse pode se tornar crônico. Quando eu aceito as duas partes, a boa e a ruim, isso não está me tirando o direito de ficar estressada, nem na expectativa, não. Só que eu consigo, né, mecanicamente, aqui no meu cérebro, transformar essa condição. Então, o amor ao trabalho, o amor à tarefa que é realizada, tá? Então, vamos para a pergunta. Você faz o que você ama? É a primeira pergunta, ok? Ou eu faço o que eu amo, ou eu faço o que eu gosto? Ou eu trabalho com algo que eu não gosto só para me sustentar? Essa pergunta que vocês precisam fazer aí para vocês, tá? Tem uma outra pergunta também, que ela é cumulativa, né? O ambiente de trabalho é contaminado? O que é isso, gente? Não adianta você amar o que você faz se o ambiente que você está inserido está contaminado. E o que é isso? Isso é o responsável por grandes doenças laborais, né? Doenças de escritório, que a gente costuma chamar, que é a condição da chefia, que é a condição do assédio moral, que é a condição da empresa não estar conectada com os seus valores. Vou dar um exemplo aqui de empresa que não está conectada com os seus valores, né? Vai lá uma pessoa trabalhar numa empresa onde esta pessoa tem o valor honestidade lá em cima. E aí ela vai trabalhar numa empresa de venda de cartões, de oferecimento de cartões. E aí essa pessoa precisa oferecer o cartão, precisa bater meta de quantidade de cartão vendido, oferecida, né? E ela diz que o cartão não custa absolutamente nada. Só que o valor do cartão é embutido na primeira anuidade. Ou seja, digamos que a anuidade seja 8 de R$20. A primeira anuidade é R$50. Isso, a pessoa que está ali trabalhando, ela sabe, né, que ela está vendendo algo que não pode ser dito para o cliente. Imagine essa pessoa que tem o valor honestidade lá no alto. Como que essa pessoa vai configurar nessa relação empresa-ser humano, empresa-colaborador, né? Então, o que a gente precisa entender aqui mesmo que eu faça o que eu amo, digamos que essa pessoa seja apaixonado por venda, mas se os seus valores não estiverem batendo com os valores da empresa, essa pessoa também adoece, tá? Então, a gente tem
duas situações aí, que mesmo que a gente trabalhe com o que ama, a gente precisa avaliar se o ambiente está contaminado, tá? Ou se os valores da empresa não estão batendo com os meus, tá? Então a gente tem aí duas formas de resolver. Primeiro, se eu faço o que eu amo, o ambiente está contaminado ou os valores da empresa não estão batendo, eu tenho duas formas. Ou eu vou fazer algo que me traga prazer, né, lá fora. Eu vou vender de fato uma bijuteria ou vender alguma coisa que me traga prazer. Ou eu vou sair dessa empresa. Mas como que sai da empresa? Como é que eu me sustento? Né? Eu sugiro que vocês busquem primeiro um outro trabalho para não ficar descabido aí, para não ficar descoberto aí, né? Sem salário. Então, mas emprego tá difícil. Tá, mas levantem todos os dias com a intenção de arrumar um emprego melhor, tá? Então, justamente para quê? Justamente para que vocês tenham uma qualidade de vida onde vocês possam equilibrar trabalho e lazer. Imagine essa pessoa do exemplo que é vendedora e que a empresa está batendo contrário aos valores dela. Essa pessoa tem ânimo para levantar da cama? Essa pessoa tem força para sair de casa? Essa pessoa quer se relacionar socialmente com os seus amigos? Ela não quer mais. Mas ela está ali porque ela está presa por causa de uma condição de sobrevivência que, na verdade, é o nosso salário, né? Então, quando eu sugiro que a pessoa ou pegue esse salário, né, e pague um curso profissionalizante para que ela saia daquela condição e vá para outra, essa mudança de vida, ela é importante para a sua saúde mental. Ok? Você pode continuar sendo vendedora, mas escolha uma empresa que trabalhe com os valores compatíveis ao seu, certo? E outro ponto aí, do ambiente contaminado. Você pode pleitear um outro cargo em outro setor, sabemos hoje que é muito difícil, né? E também pode fazer algo do lado de fora. O que é algo do lado de fora, gente? A gente pode justamente entender, né? Que quem está adoecido. Porque na maioria das vezes, gente, a gente tem uma pessoa não contente com o trabalho dela, que ela acaba, através da posição hierárquica, exercendo um poder arbitrário. É isso que a gente precisa olhar. E quando eu falo olhar, dar um passo para trás e observar aquela condição ali. Muitos colaboradores, muitos profissionais têm medo de denunciar no Departamento de Recursos Humanos aquele assédio que está passando, né? Gente, a denúncia é muito importante, tá? Porque esse assédio pode estar acontecendo não só com você, mas com outras pessoas. E nós não somos obrigados a passar. Assédio é crime. E a empresa vai saber, né? Se for uma empresa séria, idônea, ela vai saber conduzir aquele processo de forma oculta, né? De forma confidencial, para que aquilo seja transformado, tá? Mas se ainda assim não adiantar, a gente vai para o terceiro ponto da nossa aula, que é justamente sair da empresa através de um processo, né, de recrutamento, esperando outra empresa aparecer, tudo bem. Mas a gente está falando aqui de esgotamento profissional, né? E a gente precisa resolver isso dentro da gente. Como é que a gente resolve isso? Primeiro, gente, a gente precisa entender o que de fato está acontecendo dentro de nós. Voltando na pergunta, eu faço o que eu amo? Ou eu só faço isso porque eu preciso de dinheiro? Tá? Hoje eu faço o que eu amo, né? Mas em outras lives eu já disse para vocês o que eu já fiz por dinheiro. E isso que eu fiz por dinheiro me fez gastar muito, como se eu precisasse jogar aquele dinheiro fora, me fez beber muito, me fez comer muito doce. Lembra de todos os pontos que a gente precisa avaliar aí? Justamente porque eu trabalhava para
me sustentar. E de fato sustentava vício, né? Não sustentava nem na condição mesmo de sobrevivência. Era mais o vício, gastava-se mais com vício do que na condição de sobrevivência mesmo, né? Então, o que a gente primeiro precisa fazer? Se acolher, se perguntar. Ninguém melhor do que ninguém sabe. Claro que a terapeuta está aqui, o psicólogo está lá, justamente para fazer com que vocês tenham mais clareza nessa visão, né? No meu caso, por exemplo, foi construída em mim uma inteligência. Já falei aqui, mas vou falar novamente para vocês entenderem o contexto. Foi construída uma inteligência lógico-matemática em mim, porque meu pai era muito inteligente em relações a exatas, né? Então ele foi construindo isso em mim e eu comecei a acreditar que eu era boa em sistemas, e de fato eu era. Aliás, eu sou boa em sistemas. Só que eu não percebia que a minha maior qualidade, a minha genialidade estava relacionada ao trato com pessoas. E o que aconteceu quando eu trabalhei só com sistemas? Eu adoeci, né? E já o trato de pessoas, que era o que eu amava, eu comecei a tratar essas pessoas mal. Lembra do mau humor que eu falei no início? A gente começa a construir um mau humor e aquela capa não era minha, né? Eu posso ser estressada, irritada, mas eu não tenho mau humor. Agora, quando eu faço algo que não me representa, inconscientemente eu já trago essa insatisfação. E as pessoas percebem essa condição de insatisfação, né? Se acolher, gente, é o ponto principal desse processo aí. Se entender, ou com a ajuda do profissional, ou se conseguirem se entender de forma individual, mas se entendam se o que vocês fazem hoje está relacionado ao que vocês sentem de amor. Senão, vai haver a exaustão profissional de qualquer jeito, tá? Um segundo ponto, a gente pode fazer, né, algo maravilhoso que realiza a gente em paralelo, enquanto eu tô com aquele emprego ali, né? Ou trocar de emprego e profissão da forma como eu falei pra vocês, né? Tá certo, gente, que não dá pra se divertir o tempo todo, porque o estresse, ele acaba sendo combustível, né? A gente precisa priorizar as nossas demandas e não se cobrar muito. Ai, Tati, como é que o estresse é combustível? Vocês já perceberam que quando a gente vai fazer algo bom, né, que gera uma expectativa boa, o quanto a gente aumenta a nossa adrenalina, o quanto a gente fica ligado, o quanto a gente fica na expectativa mesmo, né, o quanto a gente fica ansioso, vou até falar ansiedade numa parte boa aí. Um estresse nas nossas conexões neurais, mas é um estresse bom que impulsiona. É um estresse que faz com que a gente realize. Então, a gente precisa entender que estresse é combustível, sim. Desde que as minhas conexões estejam em equilíbrio. Se elas estiverem em equilíbrio, por exemplo, eu tenho um projeto grande aí que eu estou construindo, né? Justamente sobre essa condição de desligar o estresse nocivo do nosso cérebro. Estou com um projeto enorme. Vocês acham que eu não tenho medo? Tenho medo. Vocês acham que eu não fico nervosa? Ai, não vou conseguir fazer a tempo? Fico nervosa. Mas é um gás que me dá para continuar, porque é algo que eu amo, é algo que vai me representar. Agora imaginem uma demanda surreal, né? Uma meta surreal, que eu sei que é impossível de ser batida e que aquilo não me realiza profissionalmente. Qual é o estresse que eu vou experimentar? Eu vou experimentar um estresse nocivo. Estresse esse nocivo... vamos fazer uma comparação? Se é algo que eu gosto muito, que eu quero, que eu tô ali no meu momento, como é que fica a condição de comer e beber? Já perceberam que quando a gente está muito empolgado positivamente uma coisa, a gente acaba esquecendo de comer e beber? Agora, quando é algo estressante, irritante, que não condiz com os meus desejos, que estão ali dentro de um estresse nocivo, que primeira coisa que a gente vai fazer? Comer doce. Ou comer. Ou beber. Né? Então, qualquer coisa que a gente vai buscar para a gente se realizar no prazer imediato. O que é o prazer imediato? Comer e beber. Tá certo que o álcool não é prazer imediato, mas ele figura como
um prazer imediato por ele se transformar em açúcar, né? O carboidrato se transforma em açúcar, então não precisa ser só doce, pizza, macarrão, pão, né? Tem gente que come pão à torta e direita aí. É justamente essa necessidade dessa pseudoenergia que essas substâncias, que não dá para chamar de alimento, né? Que essas substâncias representam no nosso corpo, representam um prazer imediato. Tem também aí lá na live de vícios, né? A questão dos neurotransmissores do prazer, né? Dopamina, o doce, o chocolate, vai me trazer isso, mas de forma nociva, não é válido para o nosso corpo. É muito interessante a gente ativar os neurotransmissores do prazer fazendo algo que realmente nos dá prazer. Então, o que a gente precisa entender aí dessa síndrome de exaustão? A gente precisa entender que o primeiro ponto dela é que ela tira a gente da realidade. O que é tirar a gente da realidade? Faz com que a gente se transforme em uma pessoa que trabalha exaustivamente, que não tem tempo para ninguém, que quer fazer tudo de forma perfeita. Tá? Por que quer fazer tudo de forma perfeita? Porque aqui dentro já existe a exaustão. E inconscientemente, essa mente não quer mostrar para os outros essa exaustão. E aí ela começa a fazer com que o seu corpo trabalhe muito mais, de forma exaustiva. Tudo isso para disfarçar, é um sabotador, né, da realidade. Então, quando a gente está nesse processo, significa que a gente está se doando muito mais do que a nossa capacidade. E isso, gente, isso é muito prejudicial, não só para o corpo, mas também para a nossa mente, tá? Então, tem um ponto bem interessante aqui, dentro desse processo que eu estou dizendo para vocês, da gente se doar muito, da gente ser perfeccionista, da gente tentar bater as metas que são humanamente impossíveis. Tem um ponto emocional que a gente vai trazer lá da onde? Lá da nossa infância, lá da nossa criação. Que é uma palavrinha chamada permissão. Agora perguntem a vocês aí, o quanto eu permiti que as pessoas me explorassem? Lá na infância mesmo, lá na criancinha, de 0 a 7 anos de idade. O quanto eu permiti que as pessoas me explorassem. E qual foi o mecanismo de defesa que eu construí em cima disso? Vou explicar melhor, tá ficando palavrão, né? O quanto me exploraram lá? A exploração, ela vem da barganha, tá, gente? Vai lá, compra isso aqui e fica com troco. Problema nenhum que isso aconteça. Mas quando se torna uma obrigação, você pode criar alguém delinquente, alguém que faça em troca de. Pode criar um mercenário, né? Ou uma mercenária. Por quê? Porque esse mecanismo de defesa, ele é ativado pelo hormônio pelos transmissores do prazer. Então, se alguém pede, eu criancinha, para eu comprar, sei lá, um pão, e vai me dar o troco é quanto? O troco é 50 centavos. Legal, 50 centavos. Comprei minhas balinhas lá, vim embora. E eu vou crescendo e 50 centavos não é mais interessante para mim, não. E aí, só que aquela pessoa quer que eu vá comprar o pão. E ela fala, eu vou te dar R$1. Não, R$1 não é interessante para mim, né? E aí eu vou aumentando. E a pessoa vai barganhando comigo, barganhando. Eu criei um mecanismo de defesa. Tem 2 caminhos sempre, tá, gente? Isso pode nos ajudar, né? Ou pode nos prejudicar. Essa questão, agora é para quem tem filho aí, tá? Quem tem filho pequeno. Essa questão de se der um beijinho na mamãe, se der um beijinho no papai, vai ganhar um sorvete, gente, não façam isso. Tá? Porque não exacerbem a inocência de uma criança, tá?
pode vir a transformar em exaustão profissional, mas pode vir a transformar em objeto sexual. É muito sério essa barganha, tá? Tomem cuidado com essa condição aí. Então, assim, eu adorava comprar as coisas para minha família, adorava, mas a minha família tinha uma hierarquia. O mais novo sempre se ferrava, né? Então, o que a gente foi construindo aí? Vinha o mais novo, é o mais novo agora que vai ser explorado. Mas isso é engraçado, isso é inocente? Até um certo ponto, quando é a criança fazendo. E quando a gente cresce e começa a acreditar que quem é nosso subordinado precisa ser explorado. Vocês já pararam para pensar que a gente age mais pelo nosso inconsciente do que pelo nosso próprio raciocínio? Já pararam para pensar que aquele chefe lá que desacata, que assedia, aquele chefe lá também teve um pai e uma mãe? Aquele chefe lá também teve uma criação que trouxe traumas para ele? Essa história que eu tô contando aqui para vocês, né, de acreditar que o subordinado tem obrigação de fazer o que o mais velho, entre aspas, tá? E a gente tá falando de nível hierárquico. O que o nível hierárquico manda. Vocês já pararam para pensar? Então, é essa proposta que eu vim trazer para vocês aqui. Avaliem, na condição de assédio, o comportamento do outro. Vocês podem reparar, é um comportamento de criança mimada, que não teve as coisas, né, do jeito que ele quis, e ele trata vocês de uma forma abusadora. Mas isso não tira o direito de vocês denunciarem no comitê da empresa, tá? Porque assédio é crime e ninguém precisa passar por isso. Só que o assédio velado, ele faz a pessoa adoecer, tá? E adoece, aí a gente vai falar não só de exaustão profissional, mas a gente vai falar também de outras sequelas, de outras doenças psicológicas que podem causar. Ansiedade, pânico, né? Eu já presenciei inúmeros casos, né? Quando eu trabalhava no mercado de trabalho, inclusive uma pessoa não conseguia ouvir falar o nome de um chefe, que ela entrava em pânico. E aí, quem olha de fora acha que aquilo ali é um comportamento exagerado. Gente, não é. Não é, sabe por quê? A nossa mente não faz a distinção do que é real do que é imaginário. Aquele comportamento daquele chefe ali está ativando algum mecanismo de defesa naquele ser humano, que se aquele ser humano verificar que ele não consegue se defender daquilo e nem atacar, ele vai entrar em pânico. O pânico vem dessa condição, né? Da gente não conseguir se defender e nem atacar. Eu lembro de uma crise de pânico que eu tive. Eu estava esperando para atravessar a rua, né? Num sinal. E o carro veio despretensiosamente. Ele saiu da pista do meio e veio para a pista da direita, né? Para encostar ali para fazer a fila do sinal. Só que eu estava ali na ponta, eu acreditei que aquele carro veio para me atropelar. Só que esse carro veio e ele já se transformou em um monstro. A parte da frente abria, a boca era cheia de dente. Gente, e eu não tinha 5, 6 anos não, tá? Eu devia ter uns 30 e poucos anos. Para vocês entenderem que a mente, ela não consegue diferenciar o que é real do que é imaginário. Eu já estava acometida pela ansiedade grave e aí o pânico era um pulo, tá? Esse pânico, ele pode também ser causado por assédio. Então, isso é muito sério, tá, gente? O que a gente precisa entender aqui? A gente precisa entender que é humanamente impossível hoje sobreviver sem dinheiro, né? Para eu estar aqui, eu preciso de dinheiro para pagar a internet, dinheiro para pagar a luz, dinheiro para pagar minha roupa, meu óculos. Então, assim, é impossível, tá? A gente não tá falando de um processo materialista, não é isso. Tô falando que a gente precisa de dinheiro para sobreviver. E para viver, né? A diferença entre sobreviver e viver. Viver é trabalhar com amor. Sobreviver é trabalhar para ser sustentado. Ambos têm remuneração, né? Mas é muito melhor a gente trabalhar com o que a gente ama do que a gente trabalhar para sobreviver.
tá? Porque tudo relacionado ao trabalho que a gente faz e que a gente ama, existe o estresse sim, existe a ansiedade sim, a expectativa, mas são válvulas de impulsionamento, a gente pode chamar assim, na parte em que a gente ama. Na parte em que a gente não gosta, a gente faz aquilo só para sobrevivência, isso pode ser destruidor para nossa mente, pode deixar sequelas. Então, a gente entra naquele processo de nascer, crescer, trabalhar, procriar, adoecer e morrer. A gente fica nessa linha, nessa inércia. E a gente precisa, além disso tudo que eu falei, a gente precisa evoluir como pessoa. E para evoluir como pessoa, só evoluindo a nossa parte emocional. Só a gente se tornando uma pessoa melhor. Eu vejo, comparando, né, a Tati de hoje com a Tati de 10 anos atrás, não que eu não seja uma pessoa extremamente emocionada, hoje eu sou, mas 10 anos atrás eu era uma pessoa extremamente emocionada e equivocada. Eu não sabia lidar com as minhas emoções. Né? A gente tem uma vida inteira para lidar, mas hoje eu já aprendi muita coisa, né? Da minha vida, da minha infância, da minha história. Eu já aprendi a reconfigurar isso, porque o passado a gente não esquece. Ele está aqui. A gente só aprende uma forma de ler esse passado de uma forma mais inteligente, de uma forma mais sóbria, tá? Para que a gente não se contamine com a nossa história. Então, gente, a exaustão emocional, toda hora eu falo emocional, né? A exaustão profissional, ela tanto tá ligada a não fazer o que a gente ama, quanto fazer o que a gente ama, mas estar num lugar onde o ambiente está contaminado por outras pessoas, ou trabalhar em um lugar onde os valores não condizem com os nossos. Quem chegou agora e quiser olhar essa live de novo, ela vai estar disponível no IGTV daqui a pouquinho e até amanhã no YouTube, tá? Porque é muito importante vocês avaliarem essas perguntas que eu fiz aqui para vocês. É muito importante que vocês se façam essa pergunta. Entendam de fato. Primeira coisa, eu faço o que eu amo ou não? Não, não faço o que eu amo, então tem que procurar saber o que ama. Ah, mas eu não sei fazer isso. Faça terapia que você consegue alcançar. Eu vou dar uma dica, geralmente era o que você brincava na infância, né? Eu brincava de professora. Hoje eu dou palestra, hoje eu sou terapeuta, né? E tô aqui com vocês dando live. Então, professora significa o quê? Alguém que lida com a inteligência interpessoal, a capacidade de lidar com pessoas. Então, a dica aí é o que vocês faziam, o que vocês amavam fazer quando criança. E sabendo disso, aí vocês vão avaliar se o ambiente está contaminado, se a empresa condiz com os valores que você sustenta. E o ponto interessante aí é que relações acabam, relações de trabalho também acabam, tá? Eu posso fazer o que eu amo, estar num ambiente contaminado, ir para outra empresa, fazer o que eu amo também e modificar este ambiente. Estou indo para um ambiente novo. Quando contaminar esse eu não conseguir suportar, eu busco um outro emprego. Relações terminam, gente. Não existe essa condição de entrar numa empresa e ficar 20 anos, 30. Ah, me mandou embora, que pena. As relações terminam, tanto da nossa parte para com a empresa, tanto da empresa para com a nossa parte. Então, isso é natural. Casamentos terminam, né? E trabalho é um casamento. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é: detectem em vocês mesmos se vocês estão naquela condição ou de fazer tudo da melhor forma, não sobrar tempo para o lazer, ou entrar naquela linha do sabotador. Meu trabalho não é suficiente, eu não consigo entregar tudo o que eu quero. Prestem atenção em vocês, tá? Avaliando a condição que você traz de dentro para fora, que você vai começar a perceber o quanto é importante buscar uma tarefa que lhe dê prazer, buscar uma tarefa que lhe traga amor de realizar. De novo, o que é amor? É saber lidar com a parte boa e com a parte ruim, é ter um estresse funcional, uma ansiedade funcional, e não uma ansiedade nociva, um estresse nocivo que faz com que você adoeça. Então, gente, o conteúdo que eu trouxe para vocês sobre exaustão profissional é esse. É uma síndrome já identificada pela Organização Mundial de Saúde e que,
se confunde muito com depressão. Então, qualquer tipo desses sintomas que eu citei aqui para vocês, busquem ajuda profissional, psicólogo ou terapeuta, tá? O psiquiatra seria um outro estágio, mas deixa esses profissionais, o psicólogo e o terapeuta, te direcionar para o psiquiatra ou não, caso seja necessário. Tá bom, gente? Então esse é o conteúdo que eu gostaria de passar. Muito obrigada pela presença. Vou ler aqui os comentários para ver se tem alguma pergunta e já podem perguntar aí. E me digam o que essa live representou para vocês. Deixa eu começar do início que eu não li nada, né? Vamos lá. Digam aí nos comentários. Aqui até aqui foi. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Boa noite, Janaína. Saudade. E a mulher ainda nasce com o peso de ser multifuncional, que dá conta de tudo e que tem que ser tudo ao mesmo tempo e bem feito. Opa! Já pode, ó, se livrar desse peso aí. Não precisa não, hein? Não precisa não. Olha o equívoco. Se liberta. Se liberta. Coca-Cola também. Coca-Cola, café, tudo que é doce, né? E se a gente começa a utilizar de uma forma exacerbada, é justamente para que o nosso corpo tá confundindo esse elemento como energia, e não é. Aliás, até é, mas é uma energia nociva. Mariana chegou atrasada, mas chegou, depois você vê no IGTV, né? Deixa eu ver mais. Podem colocar as perguntas aí, gente. Explicado meus esquecimentos, amo doces. Sim, o açúcar faz a gente esquecer. Esquecer, inclusive, a memória recente, tá? Que a gente comeu ontem. Ana, Carolina e Kátia. Kátia Paiva, te amo, viu, Kátia Paiva? Obrigada pela presença. Ok. Então, gente, alguma pergunta? O que vocês estão achando aí da live? Toda hora isso trava. Só na minha live que você encontra conhecido, é isso mesmo. Eu dizia que ia fazer as coisas para minha mãe, mas ela tinha que me pagar. Tá me devendo até hoje. Ia perguntar isso, mas graças a Deus não virei mercenária. São dois caminhos, né? Ou a gente vira mercenária, ou a gente faz dos outros, né? Explora os outros. Ou tem até o terceiro caminho, a gente não dá para isso, mas traz outros traumas também. Guardar os brinquedos pode? Essa pergunta é o quê? Cobrar se a pessoa guardar o brinquedo, você paga ela? Não é bom usar dinheiro não, tá? É bom usar a condição mesmo, é bom usar o lúdico. Se você guardar o brinquedo, amanhã você pode brincar muito mais, assim, tá? Você pode brincar desde de manhã, não sei, alguma coisa assim. Mas nada de usar dinheiro nessa condição não, porque o dinheiro tá muito ligado à hierarquia, né? Quem tem dinheiro tem poder. Essa, infelizmente, é uma crença que tá fixada na nossa mente, né? Legal, Renata, boa noite, adorou. Carol adorou também. Então, gente, alguém mais com perguntas? Senão vou encerrar a live aqui e prestem atenção nos sinais, viu? O sinal é muito importante para você identificar. Quero agradecer a presença do meu primo Roberto, meu fã. Esses sinais, eles servem para que a gente identifique, né, antecipadamente se está acontecendo algum problema conosco, tá? Porque não deixem chegar a um estágio quase que irreversível. Muita gente me procura quando está no momento quase que irreversível do quadro. Isso dá muito trabalho para transformar. Não que a gente não consiga, a gente consegue, mas o quanto antes detectar e procurar auxílio, mais rápido é o tratamento, tá? Porque quando chega no estágio em que a gente precisa relacionar tratamento emocional com o psiquiátrico, com a droga, né, para ativar diretamente no sistema nervoso central, porque já está no estágio avançado. Então, qualquer sintoma que vocês virem a ter, o que é, Tati? Como é que eu identifico que eu tenho um sintoma? Nós, seres humanos, a gente está bem quando a gente está respirando, tá? Respirando. O que é respirar? Respirar. Só isso. Tô respirando, eu tô bem. Agora, se além de respirar, eu tô sentindo um aperto no coração, eu tô sentindo uma diferença no meu humor, eu tô com alguma tristeza, com alguma angústia que eu não sei explicar o que é, gente, confiem no processo. A gente sabe identificar o que vocês estão sentindo.
tá? Então, assim, busquem ajuda profissional o quanto antes. Não dá para chegar num estágio de explosão e querer a cura em 2 sessões. Não dá, a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente, quais foram os gatilhos, né, que despertaram aquele tipo de comportamento para que o processo comece a acontecer. Então, a dica que eu deixo para vocês, o conselho, a orientação que vocês quiserem chamar, é: se não está só com o sintoma da respiração, se está sentindo algo além disso, precisa procurar ajuda. Ah, mas eu não sinto meu coração apertando, não, eu só sinto dor na coluna. Dor na coluna minha é para sempre. Cara, as doenças psicossomáticas, elas estão totalmente relacionadas à nossa emoção, tá? Por quê? É o que soma. O que soma é o nosso corpo, né? Psico são as reações da nossa psique, da nossa mente. Então, é o somatório dessas dores relacionadas na nossa mente que vem parar no nosso corpo. Então, as doenças físicas nada mais são reflexos da emocional. Tem pesquisadores que dizem que as doenças psicossomáticas representam 85% das doenças. Já tem pesquisador querendo provar que são 100%. Eu acredito muito no 100%, mas eu preciso que o artigo científico saia, né? Pra gente ativar esse 100% aí. Mas 85% já é coisa pra caramba, né? Trabalhei em um lugar que quando estava chegando a hora de ir, eu já ficava em pânico. Isso, então, Renata, tem que identificar, trabalhou já, né? Mas seria bom você identificar mesmo agora, porque essa lembrança fica. Se você trabalhava com o que você amava, se o ambiente estava contaminado ou se os valores da empresa não condiziam com os seus. Isso é muito importante, né? Se arrepende de não ter saído antes. Sim, porque a gente adoece de verdade, tá, gente? E assim, algumas vezes o quadro é irreversível quando você não descobre, tá? Então, eu deixo aqui esse conteúdo, espero que tenha agregado, sei que agregou, né? Não é modéstia da minha parte, mas eu sei que é um conteúdo que precisa de muito esclarecimento, inclusive a denúncia do assédio, ela é muito importante para o bem-estar, não só seu bem-estar, mas para o bem-estar dos demais colaboradores, tá, gente? A gente não pode se calar para um comportamento abusador desse. Tá? Denunciem na empresa, ou se a empresa de vocês não for séria suficiente, saia dela. Busque um outro emprego, faça algo que você ama, busque ajuda para identificar o que você ama, enfim, tá, gente? Oh, que bonito, gratidão por minha vida, obrigada, Renata, gratidão por estar aqui. Então é isso, gente, muito obrigada, viu? Terça-feira que vem estaremos de volta. Dani Rolim, muito obrigada aí pelo tema. E quem quiser colocar lá no comentário do IGTV qual o próximo tema aí pra gente fazer na terça-feira, eu fico grata, porque são muitos temas, né? A gente já vem falando de muita coisa aí. Quem não viu ainda as outras lives, acessem o canal do YouTube, Terapeuta Tatiane Lima, se inscrevam, apertem os sininhos lá para vocês receberem as notificações dos vídeos. Então, gente, muito obrigada pela presença. Até terça-feira que vem. Fiquem com Deus. Tchau!